Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Todas as quintas-feiras à noite nós temos esse momento que a gente tira para ouvir alguém que tenha um testemunho, que tenha uma fala, que possa trazer, somar na nossa vida, na nossa história, né? Por que não? Porque quanto tempo, você já reparou quanto tempo você passa olhando o feed e onde as pessoas estão colocando as coisas das vidas delas lá, e quando tu vê passou 1 hora, quando tu vê passou 2 horas, e a nossa proposta com o MBCV Cast é que você fique 30 minutinhos aqui e que você possa ter um conteúdo relevante para a tua vida, tá? E essa noite não é diferente. Nós temos aqui uma pessoa muito especial conosco, que tem uma vida muito relevante dentro do reino de Deus, que tem somado, né, para o crescimento do reino de Deus. Eu estou falando de Tayla Alfroveda, ela é líder do louvor aqui do MBCV Sede. Seja muito bem-vinda, Tayla. Obrigada, é um prazer, pastora. Isso aí. E a Tayla traz boas notícias. Você sabe que evangelho, o evangelho quer dizer boas novas, né? Então, quais são as boas novas que a Tayla traz para nós nessa noite? Primeiro dizer que a gente está muito contente, né? Véspera aí da nossa conferência, muita coisa sendo preparada, e esse é um tempo que mexe muito com a gente, né? A gente espera por esse, anseia por esse momento, um momento especial para nossa igreja, e pra gente também que trabalha no Ministério de Louvores e Artes é um desafio, né? É uma meta que nós temos de preparar algo especial para que a gente possa transmitir uma mensagem importante para a nossa igreja. Então a conferência é sempre um marco para todos nós, né? A gente está muito feliz de estar aqui falando sobre isso. Ah, que show! E vamos falar, antes de falar de conferência, né? Vamos falar de louvor. Vamos falar de louvor, né? Porque a gente precisa restaurar o real sentido do louvor e da adoração. Então, antes da gente falar um pouquinho da conferência, eu te pergunto, Tayla, o que é de verdade louvar e adorar ao Senhor? Louvar e adorar ao Senhor é um chamado que todos nós temos, né? Não é só o pessoal que está lá no altar. E isso é uma coisa que eu repetidamente tenho falado nos cultos, né, pastora? Para que as pessoas despertem para o entendimento de que elas não estão ali vendo um show, né? Vendo uma banda tocar, mas que elas estão apenas com uma condução para que elas possam adorar o Senhor, né? E que o louvor e a adoração, ele não é só música. Música é uma das maneiras que nós temos de adorar o Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração, né? Então nós entendemos isso com clareza e entendemos também que os momentos de louvor, eles precisam ser profundos, eles precisam trazer a palavra. Muito tempo se ouvia que o louvor era a preparação para a palavra, né? Mas na verdade o louvor já é a palavra de Deus cantada, e aquilo que a gente canta, a gente leva para a semana, fica cantarolando durante a semana, né? Deus vai trabalhando o nosso coração através desses momentos. Então é um momento que para nós é muito importante e muito bem pensado e intencional nesse tempo. Então essa restauração dessa visão é o que a gente tem buscado nesses dias, né? Apocalipse, capítulo 3, ali o versículo 15, o apóstolo João, ele traz uma palavra para a igreja de Sardes, e lá ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei tudo que tu faz, né? Mas eu tenho algo para falar, né? Que tu és morno e não és quente, e por isso vomitar-te-ei da tua boca. Mais ou menos parafraseando, é isso que quer dizer, né? Então a pessoa morna, né? A pessoa que vem à igreja. Porque eu creio que quando nós estamos falando de alguém morno, a gente não está falando de alguém frio que não conhece Jesus, que, né, ele diz, a própria palavra diz, era melhor que tu fosse frio do que tu fosse morno, né? Então, o que a gente vê hoje, Tayla, muito, é as pessoas vindo à igreja. E aí participam daquele primeiro momento de louvor, assim, é como se fosse realmente protocolar. Vou passar aquele tempo ali, porque na verdade eu vim aqui para ouvir a palavra. Sim, colocam o louvor só como uma ponte, mas não como um momento que a pessoa tem de entrega, de relacionamento mesmo com Deus. Eu acho que essa é a matriz que a gente precisa restaurar no louvor, né? E é o momento que a gente dá.
né? É o único momento do culto que a gente vai e entrega algo pro Senhor, né? Adora Ele, fala palavras de gratidão, enaltece seus atributos. Então, tem uma caminhada que acontece ao longo do momento de louvor. Não é uma coisa só escolher a música que eu gosto de cantar. Não, tem um porquê de cada canção, tem um porquê dessa caminhada. E quando a gente começa a compreender, sai do automático. Eu acho que hoje o tempo que a gente vive muito, e tudo nos leva a isso, as mídias, enfim, a ser muito automático, né? Então a gente precisa restaurar esse primeiro amor, tipo assim, eu tô aqui, agora eu vou entregar tudo de mim nesse momento, sabe? Eu reparo muito isso, porque às vezes, por exemplo, tu traz a palavra, e eu vejo isso não só na nossa igreja, eu tô falando em geral, né? Tu traz a palavra e tu espera, né? Pelo menos eu espero, né? Que depois que você trouxe uma palavra, porque normalmente as palavras elas têm um tema, elas são temáticas, né? Elas vão para um caminho, ou é fé, ou é cura, sei lá, sempre tem um tema, né? E quando o louvor começa a tocar depois disso, tem vezes que não tem nada a ver com o que o pregador trouxe na palavra, é como se estivesse totalmente desconectado. Né? E eu acho que no mundo espiritual isso pesa bastante, sabe? Quando o próprio louvor ele está desconectado de todo o contexto do culto, né? Isso vem do espírito mesmo, né? Porque aqui na nossa igreja a gente não tem a cultura do pastor contar pra gente o que ele vai pregar antes. Nenhum faz isso. O máximo que vocês fazem é dar o tema, né, pro pessoal da transmissão, mas nem dá tempo da gente pegar esse tema. Sim. Então, assim, a gente tá muito sujeito ao espírito mesmo. E quando a gente não tá sujeito ao mesmo espírito, corre bastante esse risco das coisas ficarem totalmente desconexas, né? Porque assim como Deus dá uma direção pro ministro da palavra naquela noite, se o ministério de louvor tá conectado com o Senhor e se consagra para aquele tempo, ele recebe uma mesma direção. Senão, não. Não, porque às vezes, assim, já aconteceu comigo, né? Claro, são 36 anos de MBCV, então a gente já passou muitas fases, né? Até mesmo a fase da infância, né? Como ministério e tal, né? Já aconteceu comigo, assim, de eu estar no louvor e eu estar naquele momento de total entrega, assim, eu fecho os meus olhos e eu quero ver Jesus, eu quero estar com Jesus naquele momento, e tu tá ali, o louvor tá fluindo, sabe? E tu pensa, tu tá ali, né? De repente, termina o louvor, e eles entram por uma outra vibe totalmente diferente, que tu chega a ficar meio tonto, né? Então, acho que essa restauração do espírito, de muitas coisas. Até a nível técnico, né? Tudo isso precisa ser restaurado, né? Esse entendimento dessas... Até assim, eu posso ser uma pessoa que faça muito melisma, mas melisma não é lugar na congregação, não tem lugar na congregação. Porque não é um tempo para as pessoas apreciarem a arte que está sendo feita. É um tempo para a gente conduzir. Então, eu não vou poder te conduzir a um lugar que tu não vai conseguir chegar. Sim. Sabe? Até tecnicamente falando, né? Se eu fizer muita firula, muita coisa, tu já vai se bloquear. Tu não consigo acompanhar. Mesmo porque a gente precisa saber discernir os louvores que são congregacionais. Que são aqueles que a igreja consegue cantar junto. Porque existem alguns que têm tantas firulas que a igreja já não consegue acompanhar aquilo também, né? E tem o perfil de cada igreja, né, pastora? Sim. A gente tem vários perfis. A nossa igreja tem um perfil muito claro. Quantas bandas a gente tem aqui na igreja? Aqui na sede, em torno de 6, eu acho. Né? E fora os campos, enfim, que também tem seus grupos, vai desde o Joad até os jovens e os outros grupos que atendem a igreja, né? Então, bastante gente envolvida. Olha que show. E aí a gente vai... Eu não quero dar spoiler, né? Eu só quero falar um pouco sobre Conferência Apostólica, que nós estamos começando a nossa conferência no dia 4, agora na próxima semana, e temos uma abertura que é toda ela com envolvimento do Ministério de Louvor. Na quinta-feira nós teremos também um momento muito especial, que é uma mostra de artes, né, onde também envolve... Porque, como tu disseste, o louvor não é só cantado, ele é dançado, ele é expressado. Na sexta-feira nós teremos celebração aos frutos, os campos vão estar conosco aqui, vamos ter um momento muito especial aqui na igreja com todos aqueles que fazem parte dessa história. No sábado pela manhã, jornada ministerial, no sábado à tarde nós temos a cerimônia oficial do Ministério Joad, e no sábado à noite teremos um momento muito especial com os jovens também. Eles estão fazendo um culto temático muito legal, né, que é Até o Último Homem, baseado nesse filme, né, Até o Último Homem. Todo mundo, creio que já deve ter visto, que é um filme mais antigo, né? Se não viu, que veja, que é um ótimo filme. Se não viu, que veja, tá lá na Netflix, tá lá sempre, né, à disposição.
E também no domingo pela manhã, o louvor também é encarregado, né, de trazer a temática que nós vamos falar sobre essa superação, sobre o Rio Grande do Sul. Aí você que está nos assistindo, que é de fora do Rio Grande do Sul, você não pode perder, né, porque nós vamos estar falando sobre nossa superação durante essa tragédia que nós tivemos climática aqui, que foram as enchentes. Muita gente perdeu suas casas, muita gente perdeu suas vidas, seus parentes. Então é um momento, sim, de a gente parar e ver nosso tempo como igreja, para que isso possa ser restabelecido em todos os níveis. No domingo à tarde, nós temos o nosso Ministério da Capelania, que faz um trabalho extraordinário nos hospitais, nas casas lares, né? Eles estarão fazendo um momento de confraternização também pelos 36 anos do Ministério Batista. E no domingo à noite, de novo, veio o louvor, e a Thales também está à frente, né, dessa programação. Então, quero falar um pouquinho em que vocês estão se inspirando para todos esses momentos de louvor da conferência. Bom, nossa preparação já começou com a música tema da conferência, né? Então, é uma tradição que a gente já está incutindo já há algum tempo, né? Da gente pensar no que nós, como igreja, precisamos declarar para esse tempo. Né? Então, essa composição, ela nasceu ali entre alguns líderes de louvor, né, que começaram a se reunir, e a parte inicial desse momento, pontapé, né, foi do Mateus, né, da parte de melódica da música, enfim. Depois a gente começou a envolver outras pessoas, mas essa composição, ela nasceu de um desejo no nosso coração da gente cantar aquilo que a gente tem ouvido do altar, né, a realidade da nossa comunidade, e isso que é muito bacana, né, muitas vezes a gente passa muito tempo cantando da realidade de outros lugares, da realidade da Bethel, da realidade de fora do país, da realidade da Lagoinha, né? E por que não cantar as histórias da nossa vida, daquilo que nós passamos e aprendemos aqui, né? Então a gente vai estar trabalhando princípios, a música Reina Sobre Nós, né? E ela já está disponível para ouvir, né? Já está disponível no YouTube, já está disponível nas plataformas, né? Para o pessoal já estudando, né? Para cantar com a gente, porque como a gente sempre fala, não é pra gente cantar, né? É para nós todos cantarmos, né? Então essa canção, ela fala desse desejo que nós temos de que o reino se manifeste em nós e através de nós, né? Em unidade, né? Então reconstruindo valores, né? Nos apegando a Jesus Cristo, que é a pedra angular, é uma das frases que a gente utiliza ali, né? Então uma música bastante bíblica e que fala de um tempo que nós estamos vivendo, né? Então Davi fica a foi dica assim, aí. né? Davi fez exatamente isso, né, Tayla? Quando a gente lê os Salmos de Davi, que são quase todos canções, na verdade, sempre foi com respeito ao que ele estava vivendo naquele momento, naquele tempo, nas angústias dele, nas fraquezas dele, nas vitórias dele, e ele foi retratando ali em letras, e isso é muito legal. E né? também como algo profético também, né? Claro. De declarar sobre a igreja esperança, coragem, entendendo que por trás de tudo que a gente faz há um Deus poderoso, que é vencedor, que é vitorioso, né? Claro. E que as obras que faremos serão maiores. Jesus falou isso, né? Que as obras nossas seriam maiores que as dele. Então a gente voltar a essa essência, a esse desejo de que o reino de Deus realmente se estabeleça, né? E que ele possa nos usar livremente para isso. Claro. A inspiração de vocês para a quarta de noite, por exemplo, que é a abertura, ela parte de que princípio? De reconstrução. Reconstrução. Né? Reconstrução. E aí a gente se espelha muito no tempo que nós vivemos, né? De onde foi necessário e tem sido necessário uma reconstrução física, que nós temos visto. E hoje, diante da sociedade que a gente vive, isso também acontece no mundo espiritual, né? Nós como igreja, e não só em BCV, eu digo como igreja mundial, Igreja de Cristo, né? Nós vivemos um tempo onde é necessário uma reconstrução dos princípios e valores que vão sendo deixados para trás. Né? Então essa abertura, ela tá sendo preparada com muito carinho, né? Nós estamos já aí, nossos ensaios, né, acontecem de madrugada, né, no estúdio aqui com o pessoal do louvor, o pessoal da dança também, então tudo feito com muita unidade entre nós, né, com muito joelho no chão, oração mesmo, até jejum, né, a gente tem se consagrado mesmo para que seja algo profético para nossa igreja, né, então a gente vai se basear nessa questão de reconstrução e vai contar uma história, né, ali onde as pessoas vão poder contemplar a arte em si e aquilo que Deus vai falando com elas a respeito de pessoas que perderam tudo, e muitas vezes a gente perde esse tudo é
Jesus, né? E ali, com os nossos movimentos como igreja, a gente vai ajudar a reconstruir essa casa, esse lar, né? Esse lugar. Então, isso que vai ser transmitido nesse primeiro momento. E aí, depois entra o louvor com várias também músicas muito intencionais, músicas de guerra, músicas de vitória, músicas que falam que Deus é vitorioso, poderoso, e que trabalha essa unidade, né? Porque se nós não estivermos unidos, Deus não vai conseguir trabalhar. Então, resgatar esse corpo de Cristo, né? Esse amor um pelo outro, esse estender a mão e ajudar, e coisas que a gente viu, de fato, real na nossa igreja, né? Nesse tempo difícil, onde as pessoas puderam se sentir parte da solução, ajudar os outros, né? Se compadecer e se alegrar também, né? Nas vitórias. Então, é isso que a gente quer trazer nessa quarta-feira, né? Estamos estudando bastante aí para trazer algo bem legal, muito medley, muitas lembranças, histórias, músicas novas, músicas antigas, enfim. Ah, que legal. Uma mistura aí. Eu não falei, né? Eu não falei o tema, né? O tema da conferência é esse, reconstruindo os valores do reino de Deus, né? Por isso que eles estão trabalhando nessa temática, né, de reconstrução. E a minha pergunta para você, que está nos assistindo, né, como é que está a sua vida? Eu acho que é importante a gente fazer essa reavaliação de tempos em tempos. O certo era diariamente. Antes de você ir dormir, fazer uma avaliação do seu dia, o que foi bom, o que foi ruim, o que você poderia melhorar, no que você agiu no espírito, no que você agiu na carne. Isso faz parte de uma maturidade emocional e espiritual. Quando você consegue fazer essa avaliação sem se enganar a si mesmo, porque às vezes as pessoas elas se enganam a si mesmo, né? Então, essa sinceridade de coração, esse relacionamento contínuo, né? Então, às vezes a gente detecta, bom, nessa área aqui eu não consigo. Os hábitos que eu tenho são os hábitos que eu trouxe do meu passado. E eles estão colidindo com aquilo que eu estou aprendendo a respeito do Evangelho, do Reino de Deus, né? Então, o que eu posso fazer para reconstruir essa área da minha vida, né? Então, acho que isso é muito atualizado, né? Um tema muito atualizado, né? E no domingo de manhã, Tayla? Domingo de manhã, a gente vai ter praticamente um tributo assim, ao nosso estado, né? A gente vai relembrar algumas coisas. Teremos uma ministração de dança relacionada à música gaúcha, né? Então, é um dia especial também para a nossa igreja, é um dia de consagração, de reconhecimento de pessoas que são importantes nesse tempo da nossa igreja. Então, também muita expectativa para esse dia. É um dia que geralmente a igreja é bem cheia, bem lotada, né? Então, sabe, pastora, que eu fiquei pensando quando a senhora me convidou para participar, de como eu vi a conferência antes de participar dela. Porque eu via todo mundo falando com muito carinho e esperando ansiosamente por esses dias. Eu trabalhava na comunicação, na época não congregava, mas trabalhava. E quando eu comecei a ver, assim, a conferência acontecendo, eu entendi, né, o quanto ela era importante, o quanto ela nos sustenta daqui pra frente, né? Então é um momento muito importante para você que está nos assistindo aí participar, se programar para estar em todos os dias. Não, se for só quarta, vou só quinta. Não, venha todos os dias. Isso. Né? Esteja presente e vivendo como corpo, né? Isso é uma coisa também que se perdeu muito por causa até da pandemia, né, pastora? A distanciamento que aconteceu em função da gente ter ficado em casa. Então a gente está num processo de reconstrução que não é algo que só acontece aqui no MBCV, isso acontece a nível mundial. Claro. Da gente voltar a dar as mãos, da gente voltar a se olhar no olho, voltar a se abraçar, né? Então não tem como eu amar uma igreja da qual eu não participo, do qual eu não congrego, não estou junto. E congregar não é só vir no culto. Congregar é conversar, é estar junto, é participar de coisas fora também do expediente de culto, né? Eu acho que esse é um resgate muito importante que a gente precisa viver agora. Mas se a gente for fazer essa avaliação, essa associação, tem pessoas que desde a época da pandemia, e eu não estou falando só aqui da nossa igreja, né? Que até hoje não voltaram para suas igrejas. Se acomodaram nos seus lares e simplesmente assistem os cultos via internet, têm as suas próprias vidas. Eu acho que a pandemia trouxe isso como prejuízo, sabe? Para a igreja. Grande prejuízo. Jesus, né? A gente parou de se amar. Exatamente. Verdadeiramente, genuinamente, sabe? E faz falta isso, né? Claro. Então, agora eu acredito que todos estão, isso não é uma coisa só da nossa realidade aqui, eu acredito que há um despertamento em relação a isso, né? E congregar nem se compara. Claro que talvez em algum momento a gente precise assistir de casa, né? Por alguma necessidade, ou estar viajando, enfim. Mas nada se compara a estar junto com a igreja, a olhar no olho das pessoas, a ver como elas estão, a caminhar junto, né? Então fica o convite aí para caminhar junto com a gente nesses dias, né? No domingo é 8 da manhã, mas assim, ó, gente, vale muito a pena.
E chega cedo, né, professora? Chegue cedo para você ter lugar, né, para estacionar, senão vai ter que ir lá na rua estacionar ou mesmo sentar, né? Mas isso é bênção, isso é a igreja viva, né? E no domingo de noite, aí que a coisa pega, porque a gente tem os corais. Como é que vai funcionar isso aí esse ano? Então, o domingo de noite é sempre um dia de muita gratidão, é de se alegrar diante daquilo que Deus já fez e Deus fará ainda por nós, né? Uhum. E a gente compara muito o coral com a igreja em si. Então é o momento da gente ouvir vozes mesmo, né? Que é o que Deus ama. Deus não ama ouvir a gente, um ministro cantando sozinho. Ele ama ouvir a voz da sua igreja. Então ter essa junção ali, né? Tanto das crianças de gerações, né? Desde a criança ali com 7 anos até os 17, mais os adultos ali que estão envolvidos, né? É muito especial pra gente esse momento e motivo de grande alegria lotar aquele altar, né? Eu sou suspeita pra falar, né, pastor, que eu gosto de juntamento, eu gosto de coletividade, de muita gente. E é uma noite bem especial de muita alegria, onde a gente vai comemorar aí tudo que Deus tem feito pela nossa vida. E o interessante, que a gente pode até fazer uma analogia, né, Tayla, é que essa junção de vozes diferentes traz a harmonia. E que muitas vezes o que está faltando hoje na igreja é a harmonia. Porque cada um quer fazer do seu jeito. Imagina se você dissesse, olha, a tua voz é a contralto, a tua é a soprano, no entanto, cada um fizesse do jeito que quisesse, ia ser uma bagunça, né? Falta de unidade. Então, o coral, ele é bem isso, ele traz essa figura, né, de harmonia, de estarem todos com o mesmo objetivo. E vou dizer para você que nunca veio, né, nesse culto, ele é lindo. Ver as crianças e os adultos juntos adorando a Deus, a igreja entregue. Então, sem dúvida, começa às 19 horas. E na quarta vai começar às 20, né, Tayla? Vai começar às 20, para dar tempo de todo mundo chegar, né? 20 horas na quarta. No domingo pela manhã às 8 e no domingo à noite nós teremos então o início às 19 horas. Eu estou falando para vocês dos cultos públicos, né? Então você também é muito convidado a estar aqui. Tayla, mais alguma coisa que você queira falar sobre a conferência, sobre louvor? Estou à disposição, o microfone. Então, valorizar esse momento que a gente vive como congregação, né, que é a nossa conferência, é um tempo muito, muito especial, torno a dizer, né, que ele é marcante na história da nossa igreja a cada ano, né, a gente espera pelo tema, se prepara muito para esses momentos, então não venha só num dia, né, esse programa para estar todos os dias, né, a gente sabe quando viaja para fora, né, pastora, vai numa conferência, a gente vai em todos os expedientes, né, então tente aproveitar, né, essas oportunidades e viver como igreja, porque, como eu falei antes, né, não tem como a gente se sentir parte e amar algo que a gente não conhece, é como um relacionamento. Eu preciso me relacionar para que eu tenha esse amor genuíno, né, então amar a nossa comunidade local, né, afinal de contas Deus nos plantou aqui com o propósito de nós crescermos juntos e edificarmos esse reino, sendo embaixadores dele aqui na terra. Então, cante com a gente, né? Nossa, não tem coisa que me deixa mais feliz do que ouvir a igreja cantar. Então, por isso, muitos momentos a gente solta pra igreja, assim, porque não tem algo que enche mais o nosso coração do que ouvir a voz das pessoas. E Deus habita nos meios dos louvores do seu povo. Ele não disse habita no meio dos louvores do ministro louvor, do levita. Não, ele habita no meio dos louvores do seu povo. E tudo na Bíblia foi movido a louvor. As vitórias, as dificuldades, as lamentações, as profecias, mesmo né? Nas guerras, às vezes, né? Quando se nós formos ler alguns episódios, Deus pedia que fizessem momentos de louvor e adoração 2 dias antes para depois ir para a guerra, né? A gente tem a história de Josafá que fala disso. Depois, a gente tem a história, por exemplo, de Moisés, que depois que eles atravessaram o mar, o que eles fizeram? Louvaram pelos feitos do Senhor, né? Então é esse o nosso desejo, né? Que a gente possa louvar de todo o nosso coração, sendo a gente mesmo, sem amarras, sem ter liberdade para adorar o Senhor, né? E dar de todo o seu coração, né? A gente vai se esforçar muito, né? A gente dá aqui a nossa palavra de que há uma dedicação e de coração e de espírito também para que seja algo importante da tua vida, né? Não só na vida da nossa igreja, mas que você faz parte disso. A gente está aqui só conduzindo e cooperando para que todos nós possamos, né, agradar o coração do Senhor. Olha, isso aí, ficou o convite. Nós estamos todos aqui, aquecendo as turbinas para quarta-feira. Se organize aí para chegar cedo, para encontrar o seu lugar também. E não importa, mesmo que você não seja do MBCV, não tem problema, né? Venha aqui adorar o Senhor
Senhor, venha aqui estar na presença do Senhor, com certeza será um tempo inigualável na sua vida, na sua história, na história da sua família. Queremos convidar você a estar conosco e te esperamos até quarta-feira. Obrigada, Tayla. Até lá, obrigada. Tchau, gente. Tchau, até lá.